Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, Wellington Menezes aqui. Estamos aqui para gravar mais um vídeo incrível do canal Monstros do Direito. André, é nosso quinto vídeo já, né? Nosso quinto vídeo. Estamos aí, né, caminhando. Olá, boa tarde você que nos acompanha, que está aqui para aprender com a gente, porque é um aprendizado contínuo, né, Ué? Mútuo também. Então estamos aí nessa construção aí, né, de cultura jurídica. E agradecer você, o tema de hoje foi escolhido talvez por você que nos assiste, porque recebemos, né, uns comentários. Muito bem, gente, tema. Então, hoje nós estamos aqui para falar do tema, que é um tema do direito processual penal, um tema muito relevante para o direito, é um tema bastante discutido, né, nas provas de OAB, também de concurso público, né? E não tem como a gente não, ficamos até felizes quando vimos, né, para trazer esse tema. Vamos estar falando com vocês referente ao tema de inquérito policial. Incrível, né, esse tema? Eu gosto. A gente estudou bastante esse tema no semestre passado com o professor Hugo. E agora eu acho que vai ser muito legal poder esmiuçar um pouco esse assunto que a gente estudou no semestre passado. E estudamos mais um pouquinho para conseguir gravar esse vídeo e trazer um material um material legal para vocês que estão nos assistindo. A previsão legal. Já ia falar da previsão legal desse tema está no artigo 4º ao artigo 23º do Código de Processo Penal. Também não poderia deixar de mencionar a alteração, né, da nova redação dada aí ao artigo 28 do Código de Processo Penal, que fala do arquivamento do inquérito policial, que iremos abordar um pouquinho mais à frente, e também o artigo 28A, referente à ação de não persecução penal. Tá bom? Então, assim, guardem na memória esses artigos, do artigo 4º ao artigo 23º, também o artigo 28 e artigo 28A. Mas para falar, vamos trazer um pouquinho a conceituação. Sim, o que é inquérito policial, né, André? Então, o conceito de inquérito policial, ele não está trazido através da lei, né, do código, mas a jurisprudência, a doutrina consolidou, né, em especial, vou deixar de trazer aqui o professor Aurílio Lopes Júnior, que conceitua, dizendo que inquérito policial é um procedimento administrativo, informativo, para apurar a existência de autoria, materialidade e circunstância da existência de infração penal, a fim de que garanta aí ao titular da ação penal, no caso do Ministério Público ou o ofendido, elementos suficientes para que estes, né, possam realizar a propositura da ação penal. Veja, que é um procedimento administrativo, porque quando falamos em inquérito policial, estamos falando aí da fase pré-processual. Por isso, não é um processo administrativo. Processo administrativo é uma outra forma, né, de investigação, que no caso é o PAD, não tem nada a ver. Aquele é um procedimento administrativo com esse caráter, né, informativo, investigatório. Muito bem. E presidido por quem, André? Perfeito, presidido pela autoridade policial de carreira. No âmbito estadual, é o delegado de polícia, né, civil, e no âmbito federal, é o delegado de polícia federal. Muito bem. Também temos que falar nas características, né? Sim, demais. São muitas as características. São muitas, e todas as vezes que a gente vai assistir uma videoaula ou procurar um tema, nós vemos 5 características, 6, 7, 8, acho que aqui nós trouxemos 9. Como o André já falou, ele é um procedimento administrativo e dispensável. Uma das características é que ele é dispensável. O inquérito policial, ele serve como um subsídio para que seja iniciado ali a ação penal.
E se o Ministério Público já tiver ali plena convicção de que pode dar início à ação penal, ou seja, tem justa causa, no caso, prova da materialidade e autoria, ele já dá início sem precisar do inquérito policial, por isso ele é dispensado, não é obrigatório. Ele é um processo escrito, forma escrita, né? Tudo ali é reduzido à escrita, então tem que ser algo bem formal, não pode ser oral, por exemplo. Ele é indisponível. Isso implica dizer, André, que ele é indisponível. Isso significa dizer que, uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial. Só quem pode fazer isso é o próprio Ministério Público, né, que vai ali pedir. Então, no caso, só quem pode arquivar é o próprio Ministério Público, que envia ali para o juiz fazer, lavrar o termo de arquivamento. A próxima característica é a oficiosidade. Isso quer dizer que o delegado de polícia ele pode dar início ao inquérito policial, ou seja, fazer a instauração sem precisar ser provocado, nos casos de ação pública incondicionada, ok? Uma outra característica é que ele é sigiloso. Ele é sigiloso para as pessoas que estão de fora do processo, mas o juiz, delegado de polícia, o promotor, o próprio advogado tem acesso ao inquérito policial. Isso só não acontece, no caso, numa exceção, quando tem segredo de justiça. Então, o advogado ele é meio que afastado e, para ter acesso ao inquérito policial, as informações, ele precisa de procuração. Então, todas as diligências que já foram concluídas, o advogado tem direito ali a ter acesso a essas informações. Somente as que estão ali não concluídas ainda é que ele tem que esperar um pouquinho para ter essas informações. A próxima característica é que ele é inquisitivo. Isso implica dizer que não precisa falar em princípio da ampla defesa e nem do contraditório, ok? É uma fase pré-processual, não existe processo ainda, procedimento ainda. Uma outra coisa que há de se observar é que não há também de se falar em suspeição do delegado de polícia. Por exemplo, quando estamos falando já de uma ação, você pode falar de suspeição do juiz ou mesmo impedimento, mas aqui no inquérito policial não há de se falar em suspeição do delegado de polícia, ok? E uma outra característica é que ele é discricionário, ou seja, o delegado de polícia vai fazer as diligências ali conforme ele achar necessário, não vai receber ordens. Só tem duas relativizações dessa discricionariedade do delegado de polícia. Uma, por requerimento, quando tiver diligências, requisição. Quando tiver requisição do Ministério Público ou mesmo do juiz para a realização de... E a segunda relativização aqui seria para fazer exame de corpo de delito. Então, para crimes que deixam esses rastros aí, o delegado de polícia ele tem que fazer o exame de corpo de delito, para que essa prova não se perca com o decurso do tempo, ok? Então agora a Andrea vai falar um pouquinho sobre quais que são as formas de instauração do inquérito policial. Vamos lá, Andrea. Então, olha, as formas de instauração do inquérito policial tem previsão legal no artigo 5º do Código de Processo Penal, onde vem trazendo ali, né, as formas de instauração de ofício, a requerimento, a requisição. Mas antes de adentrar propriamente no tema, né, de instaurar o inquérito policial, vale a gente fazer uma breve memória também da forma da ação penal, tipo de ação penal. Nós já temos até um vídeo gravado aqui no canal. Terceiro vídeo do canal, então lembra, ação penal, né, pública e ação penal privada. Ação penal pública incondicionada, né, titularidade do Ministério Público. Ação penal pública condicionada, ali, né, a requisição do Ministro da Justiça ou a requerimento do ofendido. E ainda temos também a ação penal privada, né, que cabe aí a queixa-crime. Né? Veja o nosso vídeo, você ainda não viu, busque aí atrás, assiste o nosso vídeo, porque dá de fazer uma analogia perfeita, trazendo essa forma de instauração aqui para o inquérito policial. Olha, no artigo 5º começa trazendo, no caso, a ação penal pública incondicionada.
que é no caso de ofício, por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Imagina aí, Wellington, que o delegado de polícia tomou conhecimento da infração penal. Então cabe a ele de ofício, né, independente de como foi a forma desse conhecimento, se foi por jornal, se foi através, né, de um boletim de ocorrência. Então, ele de ofício, não precisa aqui, entendeu, de representação ou de requerimento ou requisição. Cabe a ele de ofício atuar, né, para ir buscar, através, por exemplo, da portaria, fazer, né, as diligências e buscar também as devidas investigações para elucidação dessa infração penal, que no caso seria, né, o indícios de materialidade e também a autoria, né, todos os elementos ali circunstanciais para elucidar esta ação penal. Logo, o delegado de polícia, né, tomando conhecimento da infração penal, então cabe a ele, por portaria, né, instaurar aí a portaria a modo, né, de como vai ser as investigações, né, as diligências para a elucidação desta infração penal. Também, lembrando que essa, no caso, é uma ação penal, né, incondicionada. Então aí cabe aí de ofício ao delegado de polícia. Também temos a requisição, né, do Ministério Público ou do juiz. Quando usamos a palavra, né, no ordenamento jurídico referente à requisição, ela tem o sinônimo de ordem. Sim. Então aqui o promotor de justiça, né, enquanto ali né, representando no caso o Ministério Público ou o juiz, ele ordena que o delegado de polícia instaure o inquérito policial, não cabendo a ele, no caso, a discricionalidade, né, de fazer ou não fazer. Sim. É claro, né, que tem que, se ele perceber aí alguma ilegalidade também, cabe a ele argumentar sobre. E a outra, né, por requerimento da vítima. Este caso são, por exemplo, em caso de ação penal privada, e acontece muito, nas ações, por exemplo, relacionada quando o querelante busca a delegacia, né, o delegado de polícia, para instaurar um inquérito policial baseado, por exemplo, em uma queixa-crime relacionada aos crimes da internet, em especial aos crimes contra a honra. Nós também temos vídeo aqui no canal falando dos crimes contra a honra. Crime de injúria, difamação, de calúnia. Então imagina, né, que esta vítima foi, por exemplo, ofendida através ali da internet, rede social, por exemplo, e ela já tem ali o indício da materialidade, o print ali da ofensa. Então ela busca o delegado de polícia, né, requerendo, olha que aqui é requerimento, pedindo a ele que instaure, por exemplo, o inquérito policial para que daí seja elucidado, por exemplo, quem foi o autor, né, dessa infração penal, uma vez que pode, através do inquérito policial, por exemplo, buscar o IPI do computador, né. E também temos, mediante representação do ofendido, esse está aí também na ação penal pública condicionada. Sim, isso daqui é na condicionada. Também é relevante só mencionar, Wellington, que relacionado ao de ofício, né, que é ali também no auto prisão em flagrante, o delegado de polícia ele tem até 24 horas para poder concluir a instauração do inquérito policial, encaminhar, né, para a autoridade judicial, e aí o juiz, né, vai analisar para saber, por exemplo, se ali no caso, se foi legal a prisão, se não foi legal, é denominada audiência de custódia, que é até 24 horas para essa elucidação, que talvez vai, por fim, vale ressaltar que na instauração de inquérito policial de ofício
Em prisão em flagrante, cabe aí ao delegado de polícia, né, fazer a conclusão do relatório e encaminhar ao juiz para que este, né, analise e verifique as formas, por exemplo, de findar esse procedimento administrativo, cabendo aí no caso, né, tem até 24 horas, cabendo aí no caso, talvez a liberdade provisória ou a prisão preventiva, né, do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou até mesmo um relaxamento da prisão, uma vez que caso esta tenha sido prisão ilegal. Temos também, né, as diligências, que é de grande relevância a gente saber quais são as diligências, que são muitas, né, do inquérito policial. Então aborda um pouquinho pra gente. Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo na tela que elas são autoexplicativas. Olha. Algumas das diligências. Nós temos o exame do legal do crime, que é uma das primeiras aqui que é feita, a apreensão de provas destinadas ao esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Lembre que a gente não vai trabalhar apenas aqui com levantamento, saber quem cometeu o crime ou indício de materialidade, mas também as circunstâncias em que o crime ocorreu. Então, o oitivo do ofendido, testemunhas do indiciado, reconhecimento de pessoas e coisas, acariações, o exame de corpo de delito e outras perícias. Então, quando a gente fala do exame de corpo de delito, ele é uma das exceções da discricionariedade que o delegado de polícia tem para conduzir o inquérito. Ela é obrigatória fazer. As demais podem ser requeridas ou requisitadas, mas essa é obrigatória, ok? Identificação do indiciado pelo processo da... Tem que me dar meus óculos aqui que eu não estou conseguindo ler não, gente, pelo amor de Deus. Eu cego, querendo gravar sem óculos. Identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, conjuntada da folha de antecedentes. Então, importante. E tem mais diligências, mas cabe destacar uma aqui, olha, que é muito importante, que seria a reprodução simulada dos fatos, desde que esses não contrariem a moralidade ou a ordem pública. Então, por exemplo, o que seria uma reprodução simulada que iria contrariar a moralidade? Por exemplo, fazer reprodução simulada de um estupro de vulnerável, por exemplo. Daí seria inaceitável, né? Então, nesses casos, gente, por gentileza, né? Não fazer. E, dando continuidade, aqui no nosso tema vamos falar da finalidade. Eu acho que, por tudo que a gente já falou aqui, já dá para vocês terem uma ideia do que seria essa finalidade, mas a Andrea vai conceituar muito bem. Então, dando continuidade, a Andrea vai falar um pouquinho sobre qual que é a finalidade do inquérito policial. Andrea? Então, a finalidade principal do inquérito policial é justamente evitar acusações infundadas, uma vez que ele é um procedimento administrativo, investigativo, que busca elucidar, trazer elementos suficientes, né, referente à infração, à existência da infração penal. Então, a autoria, a materialidade, a circunstância, e assim, Wellington, de forma concisa, robusta, colocar elementos suficientes na mão do titular da ação penal, no caso, né, o Ministério Público, né, ou o ofendido, para que este tenha a certeza, né, de que houve a infração e de que pode, assim, né, buscar na justiça a violação desse seu direito, né, deste crime, no caso desta infração, e oferecer, fazer a propositura da ação penal. Muito bem. Ele serve como um subsídio. É isso. Muito bem. Também é importante se ater ao prazo, né, da conclusão do inquérito policial. Uma vez que cabe aí a questão das hipóteses, né, se o indiciado está preso ou se ele está solto. O indiciado estando preso, no caso, é denominado de prazo material. Ele estando solto é de prazo processual, e isso tem uma diferença. Olha só, em regra, referente à conclusão de prazo de inquérito policial, o indiciado estando preso, são 10 dias para a conclusão do inquérito.
sendo este prazo improrrogável. E ele estando solto é um período de 30 dias. A jurisprudência e a doutrina já se consolidaram na possibilidade de tendo aí, por exemplo, sendo justificável, fundamentado, pode prorrogar por igual período. E nós também temos, por exemplo, a conclusão do inquérito policial no âmbito federal, né, que é a Polícia Federal, que estando indiciado preso, são 15 dias, sendo prorrogável por mais 15 dias, ou estando solto, sendo o período, né, de conclusão de 30 dias, também prorrogável por igual período. Aí também temos umas leis específicas, né, referente à Polícia Militar, lei de droga vale mencionar que estando indiciado preso, o período já é maior, né, de 30 dias, sendo prorrogável por 30 dias, ou então estando solto de 90 dias, justificável, né, ali fundamentado por 90 dias e também por mais igual período. Por mais e por E mais. também temos os crimes contra a economia popular. Estes crimes já é referente, por exemplo, o indiciado preso, são 10 dias para concluir o inquérito policial. Estando solto também de igual período, apenas 10 dias. E são também períodos, né, dias improrrogáveis. Chegou ali os 10 dias, findou. É bom se atentar nessa questão dos prazos, porque cai muito. Então, em regra, 10 dias estando preso, ou 30 dias estando solto. Então nós temos aqui o artigo 28 do Código de Processo Penal, que sofreu uma alteração recentemente, a Lei 3.964 de 2019, trazida aí pelo pacote anticrime, não é, André? Só que essa nova redação, ela está suspensa, foi suspensa pelo ministro Fux, e nós vamos nos atentar agora que está sendo aplicada, que é a lei antiga, ok? O código antigo. Então vamos lá, ó. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, ele deve enviar esse inquérito policial ao juiz. Então, o Ministério Público vai manifestar interesse não pela denúncia, mas pelo arquivamento do inquérito policial. Então, no caso do juiz discordar do promotor de justiça, ele encaminha esse inquérito policial ao PGJ. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem 3 caminhos quando ele recebe esse inquérito policial. Ele pode concordar com o juiz e propor a ação, isso raramente acontece, geralmente ele envia, que no caso seria a segunda hipótese, ele envia ao Ministério Público, no caso indiferente daquele que rejeitou, que solicitou o arquivamento do inquérito policial, e o Ministério Público vai ser sim agora obrigado a oferecer a denúncia. Terceiro, ele pode insistir, no caso, no arquivamento do inquérito policial, ou seja, ele vai remeter esse inquérito novamente para o juiz para ser arquivado, e dessa vez o juiz vai ser obrigado a arquivar o inquérito policial. Então tem essas 3 hipóteses, ok? Olha, eu acho que ficou muito legal o vídeo. Nós tentamos aqui explicar para vocês da melhor forma, de uma forma leve, mais tranquila, para que vocês possam entender um pouquinho desse assunto, e a gente vai gravar um pouco mais sobre isso no outro vídeo, numa outra oportunidade. Gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aqui nos assistindo, que estão curtindo o vídeo, os vídeos na verdade, e compartilhando esses vídeos com os seus amigos. Olha, temos uma coisa para falar, né, André? Fala. Bonito aqui. Olha aqui, ó, nossas canequinhas que encaixam uma na outra. Eu estava viajando e trouxe de viagem para que a gente possa ter agora um símbolo legal aqui, ó, bem bonitinho, para gravar para vocês e tomar o nosso café, né, porque era bem diferente antes. Café e suco aqui. E água de coco. E água de coco. E refrigerante também. Então, gente, nosso vídeo fica por aqui. Olha, a gente agradece muito. E fala alguma coisa, André? Não, é isso mesmo. Aguarde o nosso próximo vídeo, tá bom? Já temos aí algo bem bacana para trazendo para vocês. Com certeza. E no próximo vídeo, ó, tem convidado e uma convidada, na verdade, mais que especial. E o tópico do próximo vídeo vai ser incrível. Fique com a gente.
Fique com a gente, curte, compartilhe, comente aí, diz qual o tema que você quer que a gente traga no próximo, nosso próximo vídeo, tá bom? E o Hélio tá me junto. Aqui é um parceiro. Ah. Tchau! Bye!